Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. O nosso assunto hoje é autismo, uma doença ainda cercada de mitos. E para esclarecer todos esses mitos e dar maiores informações sobre o que é esse problema, nós convidamos o psiquiatra Dr. Vicente Ramatiz Lima. Seja muito bem-vindo, doutor. Vamos começar dizendo exatamente o que é essa doença, o que é o autismo. O autismo é uma doença de caráter hereditário, como você falou, ainda com muitos mitos, inclusive em cima das causas. A gente frequentemente lê um monte de pesquisadores publicando pretensas, às vezes até mais opinião do que realmente resultado de pesquisa, aonde já vimos a atribuição, desde a casualidade de uma infecção da mãe no período gestacional, a associação dessa doença com agrotóxicos, associação com muitas outras coisas, com vacinação. Nos Estados Unidos houve uma época que isso estava sendo atribuído a uma vacina que é feita a tríplice. A verdade é que quando essa doença foi descoberta, nós ainda não tínhamos o problema do agrotóxico e essa questão da vacinação não tinha, e a doença já tinha sido descoberta e falado. Então, persistem as dúvidas. O fato é que a doença existe e hoje a gente tem, por estar mais visível, perceber a maior incidência, está havendo maiores estudos e maiores observações. Quais são os sintomas do autismo? Isso é interessante. A criança, normalmente, ela desencadeia o quadro a partir dos 3 anos de idade. Só que a partir de 1 ano de idade, alguns sinais já podem ser observados. Geralmente aquele bebê muito quieto, né? Que às vezes os pais até falam, o bebê não dá trabalho nenhum, ele é muito quieto. É um bebê que quando você brinca com ele, se você faz o estímulo de, por exemplo, de dar a mão, que ele não responde a esse estímulo. É um bebê que você não consegue assim, ter muito contato com ele, visual, e vai demorar a falar. No caso do autismo clássico, ele demora a falar. Vai falar por uns 2 anos, passou 18 meses não falando, é um sinal bem preocupante. E aí, nesse caso, os pais têm que procurar que especialista? Olha, geralmente um neuropediatra, a psiquiatria infantil, uma especialidade que agora que estão vindo, está sendo mais divulgada, tem mais médicos se dedicando a isso. Até então era muito difícil encontrar um psiquiatra infantil com essa formação, né? Quer dizer, que fizesse psiquiatria, fizesse pediatria, fizesse toda essa cadeia. Aqui mesmo no estado nós temos já bons profissionais, e o pediatra também, ele pode estar observando esses dados para estar encaminhando ao especialista. Porque quanto mais cedo esse problema for trabalhado na criança, ela tem mais chance de reagir a essa doença? Olha, quando o quadro eclode, aparece, a criança, o convencional, ele é uma criança que vai se isolar, às vezes se caracteriza por uma gesticulação atípica, mas constante, o movimento para frente. É porque parece que é uma busca de conforto da criança, ou às vezes com a mão, em casos mais graves, batendo a cabeça. E uma intervenção de equipe multidisciplinar, no caso o acompanhamento com fono, com o TO, essa intervenção ela tem se mostrado bastante positiva em vários casos que a gente teve a oportunidade de acompanhar, de ver a criança e chegando à idade adulta, apresentando uma melhora, que é aquilo que a gente chama já do autismo de alto funcionamento. Na verdade, ele consegue se relacionar? Olha, o alto funcionamento quer dizer que ele tem uma melhora nas suas características, né? Ele até pode se relacionar, mas dentro das suas próprias limitações, da sua maneira de ver, né? O que é a característica dessa doença? Eles não têm muita percepção de perigo, né? Pela maneira como eles olham para a pessoa. Você pode estar fazendo uma cara feia para mim, eu não entender dessa maneira, né? Então, dentro das suas limitações, eles, sim, o alto funcionamento se relaciona, vai à escola, conversa e tudo mais. Não atinge a
a questão intelectual? Não. Veja bem, uma característica do autismo é que 80% apresenta retardo mental associado, às vezes, a quadros epiléticos. E quanto mais convulsiona, se não for devidamente acompanhado, o quadro tem uma tendência a piorar pela lesão que vai causando, criando focos no cérebro que podem realmente agravar esse quadro. E existe já algum estudo que é possível identificar num pré-natal se a mãe vai ter uma criança com esse tipo de problema? Atualmente, esse projeto Genoma está bem avançado, mas se utilizado comercialmente, eu acredito que ainda não. Agora, quando o senhor fala que é um problema genético, é uma má formação cerebral que causa o autismo? Existe hoje com os exames mais modernos se vê algumas alterações na parte pré-frontal, o giro pré-frontal, o córtex, mas não é assim significativo que se possa estar caracterizando em cima disso. A caracterização da doença, o diagnóstico se faz basicamente em cima da parte clínica, do comportamento, do que se vê, como se percebe essa criança. Como a gente disse no começo, ainda é cercado de mitos. Quer dizer, o paciente vive num mundo próprio, mas se ele for estimulado, ele consegue uma socialização com aquele meio em que ele vive? Dentro das limitações que o quadro impõe para ele, como eu falei, porque tem uma tendência a se isolar e não tem uma percepção adequada do ambiente como a gente vê. E eles realmente eles têm particularidades. Essa doença, eu esqueci de dizer, ela é mais característica de meninos, tá? Acomete numa proporção muito maior os meninos. Você está me perguntando a questão do autofuncionamento, de como eles vão lidar com a vida, socialização. Nos países do primeiro mundo, como é o caso da Suécia, da Dinamarca, eles já desenvolvem programas específicos para os autistas. Nós sabemos que o cérebro deles, eles têm uma noção exata de locais, eles assim têm uma rotina muito grande. E um projeto que eu vi que eu achei interessantíssimo, se eu não me engano, na Dinamarca, eles colocam esses autistas para trabalharem, por exemplo, em planos, empresas que ficam revisando contratos, onde tem que se procurar o erro. Com o trabalho dos autistas, a margem de erro é de 0,1%. Com pessoas comuns, a margem de erro é superior a 20%, ficar revisando contratos. Exatamente porque o cérebro deles, eles veem a coisa de uma maneira, tu tem que estar muito dentro de um panorama. Se você entrar num quarto de um autista e mudar um objeto de lugar, isso é extremamente inconveniente para ele. Corre o risco dele não entrar no ambiente. Doutor, diante disso, a família também precisa de tratamento e acompanhamento para conseguir lidar com esse familiar que tem autismo? Que bom que você falou isso. O que mais a gente percebe nesses pacientes e nas mães é o incômodo, muitas vezes dentro de casa. Eu já tive mães reclamando que o próprio irmão mais velho não entende, acha que é malcriação, acha que é por não estar corrigindo, né? Porque eles, por exemplo, eles têm uma característica em relação a som. Eles podem gostar de sons não habituais, que a gente não perceba bem, e às vezes sons comuns, músicas, irritam eles bastante. Mas às vezes ele pode gostar de um barulho, por exemplo, ficar batendo uma porta, uma janela, aquele som ele gosta. Ele fica repetindo aquilo. Isso, claro, que vai causar incômodo. E vizinhos ou outras pessoas não entendem dessa maneira. Acha que é uma questão da mãe estar sendo complacente, não está corrigindo. Já tive várias situações de chamar a família para conversar e literalmente dar um puxão de orelha no irmão, naquela avó que está se envolvendo. No caso, sempre é sogra. Eu já tive muito essa situação. E nesse caso, a família precisa compreender melhor a doença? Como é que deve ser o relacionamento com essa pessoa que tem porque é uma doença irreversível, né? É uma doença irreversível. No máximo ela pode ser melhorada.
A família tem que aprender a conviver. Hoje nós estamos numa era que nós estamos falando de inclusão. Estamos exatamente buscando essas pessoas, tratar, fazer a inclusão. E a inclusão é eles virem compactuar o ambiente e as pessoas ditas normais aprenderem a entender o próximo com as suas limitações. Quando o senhor fala em aprimoramento, que não tem cura, tem como melhorar, como é que é esse tratamento? Bom, sempre sintomático, sempre em cima de situações, né? Qual a dificuldade? Está demorando mais a falar? Então vai ter um acompanhamento melhor com fono. Está convulsionando? Então tem um acompanhamento neurológico mais específico. Com problemas de motilidade, então vamos utilizar aí o TO, o fisioterapeuta, sempre em cima do sintomático, da necessidade apresentada. O senhor deu um exemplo de fora do país, onde o autista ele é aproveitado no mercado de trabalho. Aqui a gente não vê essa realidade, né? Tem inclusive leis que estão mudando, que é o reconhecimento da própria doença como deficiência, uma série de coisas que estão acontecendo. O que ocorre? A nossa estatística que o Ministério da Saúde trabalhava de autismo é uma estatística muito defasada, do final dos anos 80 para o início dos anos 90, que apontava uma incidência muito pequena desses casos. E, paulatinamente, as escolas e a própria rede de saúde, onde os profissionais da ponta lidando com isso, foram mostrando essa deficiência. E também os familiares dos autistas começaram a fazer a sua gritaria de não estarem sendo atendidos, conforme eles têm expectativa de estarem sendo atendidos. Então, se começou a ver uma diferença. E começou-se agora a perceber a questão da estatística. Nós observamos que, por exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha foram países que avançaram bastante em suas estatísticas. O Centro de Controle de Doenças americano, em 2006, ele começou a publicar dados que foram assim, estarrecedores, porque eles perceberam e publicaram isso, que 1 em cada 560 pessoas nascia com autismo. Então já foi assim, quando antes se falava em um caso em 300 mil, depois se falou de um caso em 10 mil, aí de repente vem uma instituição séria e fala em um caso em 565, o que está vendo? Vamos perceber isso. E em 2008 apresentaram um dado ainda menor, em torno de um caso a cada 165 pessoas. Mas assim, eu digo o espectro autismo como um todo, desde o caso mais clássico ao Asperger, ou tendo apenas alguns sinais, espectro, mas que já dificultam o padrão normal dessa pessoa. Em 2010, o CDC publicou um dado, uma estatística que eles fizeram, onde eles apontam que uma criança na faixa etária de 8 anos, em cada 102 crianças, apresenta o espectro autista. E com esses dados, aqui no Espírito Santo, nós começamos a fazer um trabalho o diagnóstico situacional do autismo. Doutor Vicente, é sobre esse trabalho inédito que nós vamos conversar no segundo bloco. Eu peço ao senhor para um rápido intervalo e eu sei que você quer saber mais sobre esse assunto, então não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre autismo. O nosso convidado é o psiquiatra Vicente Ramatiz Lima. Doutor Vicente, no bloco anterior o senhor estava dizendo que o Espírito Santo está realizando um trabalho pioneiro na questão de ter um dado atualizado a respeito desses pacientes. Como é que está sendo isso? Olha, esse trabalho, por ser pioneiro, nós temos tido contato com o Ministério da Saúde, que já manifestou que nós somos o projeto piloto nesse sentido. Então, os nossos resultados, quando publicados, vão significar uma grande mudança nas políticas públicas de saúde nessa área da pessoa deficiente, que nós chamamos de DI, que é o deficiente intelectual.
tanto os autistas estão nesse grupo e as deficiências intelectuais propriamente ditas. E, na verdade, como é que a gente está fazendo esse levantamento para saber quantos autistas nós temos no Estado e trabalhar essa questão como política pública de saúde? Nós começamos, no começo do ano, procurando as secretarias municipais de saúde. Eu, como coordenador, fui aos secretários municipais no COSEMES e apresentei o projeto que nós estávamos desenvolvendo e pedimos que cada município indicasse um representante, alguém que trabalhasse nessa área. Pode ser um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, até mesmo um assistente social, desde que seja um funcionário ligado à prefeitura, né, porque, como representante, pela facilidade de acesso às outras secretarias e tudo mais. Então, mandamos alguns questionários bem básicos para que começasse a responder. Por quê? O primeiro passo é vermos a rede de saúde. Como que está? Quantas pessoas estão demandando? Como eles estão procurando? Qual é a necessidade que existe em cima disso? O segundo passo é a integração com a educação. Né? Na educação, como está sendo o processo de inclusão? Qual é o número de crianças que vocês estão apresentando? E o terceiro passo envolve mais a ação social. Nós queremos aquele número daquelas pessoas que já saíram da rede pública, tanto de saúde como de educação, e estão nas suas casas, estão às vezes deixados em cantos, muitos que já se tornaram, na verdade, pacientes geriátricos. Imagina, paciente geriátrico com as dificuldades de uma pessoa já na terceira idade e com as limitações da sua doença. E deixado geralmente no canto pela família. Então, nós precisamos de ter esse número, porque em cima desse número nós vamos ter um número mais exato do que é a situação. E assim nós vamos ter a oportunidade de saber quantos são, onde estão e como estão. Isso ajuda muito a se formular a política pública, até porque nós estamos, na verdade, no Estado, dando um passo em relação ao governo federal, porque essas diretrizes são traçadas a nível do Ministério da Saúde. Então, nós estamos dando uma importante contribuição para os outros estados. Sempre eu tenho contato com os coordenadores de algum estado, eles perguntam como estão indo. Essa é a importância desse trabalho. E como é que tem sido a receptividade dos municípios, desses profissionais que lidam diretamente com esse problema, para responder esses questionários, para realmente fornecer esses dados? Tudo é surpresa. Às vezes você tem um grande município que não se preocupou em indicar nem o representante. Ou às vezes você tem um município que indicou o representante não assumiu o trabalho plenamente. E às vezes tem um pequeno município que nos surpreende, com pequena população, porque lá existe uma profissional, uma fonoaudióloga, que é realmente estudiosa, que tem mestrado, que tem pós-graduação, que se interessa, que quer crescer. Então nós temos hoje muitos pequenos municípios que têm dado uma resposta positiva. Quando nós começamos a divulgar mais que esse trabalho estava sendo feito, o importante é que agora vários profissionais se entusiasmaram e resolveram abraçar a causa. Agora eu acredito que todas essas dificuldades deverão ser superadas. A tendência é que pacientes de médicos que trabalham com planos de saúde, eles também sejam incluídos nesse trabalho, nesse levantamento. Hoje existe gente capacitada em todo o estado para identificar esse problema, para fornecer esses dados com precisão? Não. Geralmente o acompanhamento deles tem sido feito muito em cima das redes que são conveniadas com o Estado, né? Instituições como a PAI, né? Aqui na Grande Vitória tem a Mais. E é importante que tenha uma equipe multidisciplinar, mas tem porque os números estão aí. Os municípios, pequenos municípios, onde às vezes nem tem um neurologista, um psiquiatra, nem teriam como ter, mas conseguem ter estatística. De alguma forma, isso vem funcionando. Agora, doutor, o senhor disse que nós estamos desenvolvendo um projeto, um trabalho pioneiro no Espírito Santo. Isso quer dizer que no país não existe uma estatística a respeito dessa doença. A gente pode dizer que essas pessoas foram deixadas de lado pela saúde pública? Podemos.
não tem nenhum outro estado desenvolvendo esse projeto até o momento. Eu digo isso porque eu defini que ia estar fazendo isso no Espírito Santo num encontro ano passado, em novembro, num encontro entre os coordenadores estaduais em Brasília, onde, quando apresentarmos relatório de nossas atividades, a parte do DI não estava bem diferenciada e as pessoas davam como certo. Não, isso aí já existe a estatística. Como existe a estatística? Não, já tem, está publicado aqui. Mas espera aí, isso não é a realidade. Deixa eu explicar uma coisa. A minha área, minha coordenação da área técnica da pessoa com deficiência, ela engloba várias vertentes. Esse que nós estamos falando é o chamado DI, deficiência intelectual. Mas também tem envolvido a saúde visual, a saúde auditiva, o ostomizado, a reabilitação física e ainda tem um pé no grupo gestor do BPC, que é o benefício da pessoa continuada. Então, são aí 6 lados que geralmente os coordenadores têm que estar lidando. E durante muito tempo também a parte do DI, ela ficava em dúvida se seria a área da saúde mental ou a coordenação de deficiência que lidaria com isso. Até que, de uma certa forma, se definiu que a área técnica da deficiência está englobando essa parte do DI. Doutor, pelo que foi dito até agora, que foi exposto, esse paciente ele precisa ser trabalhado com um grupo multidisciplinar. Sim. E se não existe essa estatística, se não existe essa preocupação na rede pública, essas pessoas elas não conseguem melhorar o problema? Quem tem mais recurso consegue um resultado melhor? Consegue um resultado melhor. Eu vi isso em alguns casos que eu acompanhei. E olha que a minha especialidade não é muito, eu não me liguei muito a isso. Mas a gente viu crianças que na fase precoce, numa agitação, em que com um acompanhamento, geralmente mães heróicas acompanhando, procurando, indo aos postos, brigando, procurando assistente social, explicando, olha, eu tenho uma criança com esse problema, você não consegue me definir um horário, trazendo, batendo nas portas e acompanhando. Algumas crianças, alguns desses autistas se tornaram de alto funcionamento, que é o autista mais integrado. Com esse estudo, identificando quantos são e aonde estão esses pacientes, é possível então se traçar uma política de qualidade, otimizar um serviço para atender esse grupo? Essa é a nossa expectativa, porque nós, como dissemos anteriormente, isso é algo que parte do Ministério da Saúde. Nós vamos estar enviando essa estatística para eles. Essa é a nossa expectativa. Quer dizer, o problema pode ser muito maior do que as pessoas imaginam, né? O senhor disse que a cada 165 nascidos vivos nos Estados Unidos, um paciente apresenta a doença? O espectro autista. É porque o autismo ele tem algumas formas diferentes, né? Quando a gente fala em autismo, o mais famoso é o aspecto Asperger, que é aquele chamado autismo, o autista que é muito inteligente, onde o mais famoso é o Einstein. Foi o Einstein, com certeza, que hoje, se estudando o comportamento dele, lendo pela biografia, se chegou à conclusão que ele era Asperger. Ou seja, pelo raciocínio extremamente apurado e um relacionamento diferente com as pessoas, sem afetividade, sem muito contato físico, eles não vai ter essa coisa de abraçar, eles têm características interessantes. O autista, o Asperger, por exemplo, ele não entende linguagem metafórica. Se você falar para ele, me dá aí o seu celular, perguntando pelo número, ele é capaz de tirar o celular e te dar, ou perguntar, mas por que você quer o meu celular? Por que eu devo te dar ele? Eles não entendem linguagem metafórica, mas tem um raciocínio muito claro, desenvolvem muito na parte de exatas. Hoje, o grande número de Asperger é visto no famoso Vale do Silício, lá na Califórnia, onde estão os grandes gênios da informática. Talvez muito dos produtos que nós estamos usando, muito desses programas que são desenvolvidos de eletrônicos, de celulares,
com certeza deve ter um aspas por trás. E a gente talvez não esteja aproveitando todo esse potencial dos nossos doentes, porque a gente não tem uma política definida para eles, né? Mas vamos ter. Hoje nós estamos... A saúde, ela tem buscado se encontrar. Nós estamos num momento muito bom. E aqui no estado, por exemplo, a gente tem sido bastante incentivado a desenvolver projetos. Tem sido muito bom na Secretaria de Saúde. Agora, doutor, para aquela mãe, então, que tem uma criança que tem essas características que o senhor disse no primeiro bloco, que não interage, que é uma criança muito quieta, elas devem procurar que profissional, se for uma mãe com menos recursos financeiros, ela encontra na rede pública um profissional que pode dar o diagnóstico se é ou não uma criança autista? Olha, encontra sim. Porque tem essas instituições que funcionam bem e que são credenciadas pelo Estado. Então o caminho é procurar uma PAI? Exatamente. Mas geralmente o encaminhamento é feito do posto pela própria pediatra que está atendendo, que é qualificada para estar percebendo, se não dá um diagnóstico exato, pelo menos fazer um encaminhamento para a equipe que pode estar trabalhando com isso. É bom deixar claro o seguinte: aqui no estado essa clientela não está assim desamparada, porque pela maneira como a gente está falando, dá a impressão que eles estejam totalmente desamparados. Não, não estão. Não, mas não tem um programa específico para eles, o né? que nós estamos buscando é orientarmos algo mais específico para termos políticas públicas voltadas para ele. Isso é uma tendência natural. Recentemente, a presidente Dilma está assinando aí uma série de decretos relacionados à área técnica da pessoa com deficiência, e nós, com certeza, vamos ver a clientela do DI ser incluída nisso. Infelizmente, o nosso programa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá!